Olá, turma, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo para nós da nossa aula sobre o tema falar em línguas. Espero que vocês estejam aí gostando das aulas, né? Na verdade, gostando da leitura, né, do livro e da nossa explanação a respeito do assunto. Lembrando que esse curso que eu estou gravando aqui, ele é um auxílio para as nossas aulas do curso sobre as cartas de Paulo. Para quem tem acompanhado aí, né, o meu canal, eu também tenho começado a disponibilizar essas aulas. Então a gente vai soltar aí pelo menos uma aula por semana desse curso sobre as cartas de Paulo. Nós já estamos aí, né, caminhando já alguns meses com essas aulas sobre as cartas de Paulo. Mas você que não pode participar online com a gente ao vivo, vai ter à disposição aí daqui a algum tempo todas as aulas aqui no canal, então você pode aí semanalmente estar assistindo uma aula e acompanhando o que está sendo, né, ensinado e a gente está estudando aí as cartas de Paulo. Mas vamos então para o nosso curso aqui, que é sobre o falar em línguas, esse tema tão importante, porque Deus tem nos dado uma linguagem sobrenatural de oração, e quem tem perdido com isso sou eu e você, quando nós não deixamos o Espírito Santo orar por nós, quando nós deixamos de lado essa ferramenta, quando nós deixamos de lado essa chave tão poderosa que o Espírito Santo tem nos dado gratuitamente para que nós possamos nos edificar a nós mesmos, né? Edificar o nosso espírito, crescer espiritualmente no nosso espírito, na nossa edificação, naquilo que o Espírito Santo deseja trabalhar em nós e dentro de nós, né? Então, que a gente possa compreender um pouco mais sobre esse assunto, buscar esse entendimento e usufruir desse recurso que o Espírito Santo tem para nós. Quem acompanhou a última aula, no finalzinho da quarta aula, essa já é a quinta aula, né? Quem acompanhou a quarta aula deve ter visto lá no final, eu fiz um pouco de algo prático, né? Orando em outras línguas, para que a gente pudesse começar a fluir nesse rio de Deus. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela é simples. O Senhor, ele tem deixado ferramentas poderosas para nós, e a religião tem nos levado para um lugar de extrema dificuldade, de extrema religiosidade, onde as coisas mais simples e poderosas que o Espírito Santo tem nos dado, que é a oração em línguas, tem sido deixado de lado, tem sido espiritualizado demais, né? Então as pessoas costumam inclusive falar, só aquelas pessoas que já estão mais santas, né, que podem orar em outras línguas, e eu posso te afirmar que isso é uma mentira, é um engano do diabo, fazendo com que justamente eu e você não usufruíssemos dessa ferramenta, não disponibilizássemos isso para nós, já que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A partir do momento que eu e você temos crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos da água e do Espírito, e isso nos possibilita então ter essa ferramenta tão poderosa para nossa edificação pessoal. E hoje no capítulo 5, que é a aula 5, e nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro que a gente está estudando, que é o Falar em Línguas, do pastor Luciano Subirá. A gente vai falar sobre os benefícios. Mas, Elisângela, para que eu devo orar em línguas? O que a oração em línguas, hora após hora, vai fazer na minha vida? Por que eu tenho que ficar ali, né, passando um tempo orando em outras línguas? Seja 10 minutos, seja 1 hora, sejam 5 horas. Quanto mais tempo nós nos entregarmos à oração em outras línguas, mais nós vamos começar a sentir o impacto dessa edificação pessoal no nosso espírito. Mais nós vamos conseguir entender os propósitos e os princípios de Deus na nossa vida. Mais nós vamos conseguir atrair essa presença de Deus para nós, e o nosso ouvido espiritual vai começar a ficar mais aguçado, nossos olhos espirituais vão ficar mais aguçados, nosso coração vai estar mais voltado para as coisas do Senhor, nossa mente vai estar totalmente blindada, né, pela palavra de Deus, porque nós vamos desejar estar meditando e lendo a palavra. Então, vários benefícios vão acontecendo ao longo
dessa edificação pessoal, ao longo dessa prática da oração em línguas como linguagem de oração. Então, entender isso e praticar isso faz toda a diferença. Elisângela, adianta entender sobre o falar em línguas e não orar em línguas hora após hora? Não, não adianta nada. Um conhecimento que você vai adquirir como qualquer outro conhecimento que a gente pode ter na área da ciência, na área da tecnologia, em qualquer outra área. Então, entender sobre o falar em línguas de forma só intelectual não vai fazer mudanças reais na sua vida. Agora, se você começar a compreender o que eu estou falando aqui e colocar em prática no seu dia a dia, de maneira sistemática, o que é de maneira sistemática? É realmente todo o tempo que você puder estar orando em outras línguas, fazendo o teu trabalho em casa, no caminho para o trabalho, dentro do trem, dentro do carro, tomando banho, lavando a louça, lavando a roupa, cuidando das crianças, andando pela rua, na fila do banco, onde quer que você esteja, se você estiver praticando essa linguagem de oração, mesmo que em voz baixinha, como nós falamos no último vídeo, ou em voz um pouco mais alta, se você estiver num ambiente que você possa fazer isso, você vai começar a sentir esse impacto e é maravilhoso quando nós começamos a sentir e a receber esse impacto dessa edificação pessoal na nossa vida. Vamos lá, gente? Então, capítulo 5 do livro sobre o falar em línguas, nós vamos falar sobre os benefícios dessa linguagem. Vamos ler aqui. Coisa alguma que Deus nos dá é sem valor. Nada, absolutamente nada, que o Pai tem nos oferecido é em vão. Tudo tem proveito e utilidade. Deus não brinca com a humanidade fazendo as coisas só por fazer. Mas a julgar pela forma como muitos cristãos se portam diante do falar em línguas, parece-nos que nesse assunto talvez Deus tenha mudado. Mas não. Em sua grandiosa graça, Ele nos concede suas dádivas com a finalidade de podermos extrair de cada uma delas os seus benefícios. O falar em línguas não é coisa sem importância, porque nada que Deus nos dá é sem importância. Ele foi dado para nosso bem, para nossa edificação. Acredito firmemente que nessa prática há benefícios que transformarão nossas vidas. A maioria dos crentes que já foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas, ainda não compreendeu o que recebeu de Deus. Os conceitos são diversos, mas a grande maioria nem vê um propósito no uso contínuo da linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Se quem fala em línguas já não vê um motivo claro para isso, por que vamos esperar que aqueles que ainda não falam vejam uma razão para isso? Mas quando a igreja começar a enxergar o sublime propósito dessa dádiva de Deus, haverá um anseio ainda maior pela manifestação do falar em línguas. Já é tempo de compreendermos que, mediante o uso das línguas, podemos enriquecer nossa vida espiritual, edificando-nos a nós mesmos. Há bênçãos e vantagens a serem desfrutadas no uso dessa prática. E sei que o apóstolo Paulo não pensava de forma diferente, pois chegou a ponto de declarar, 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Isso está lá em 1 Coríntios 14, 18. Caso não houvesse proveito algum nas línguas, será que o apóstolo Paulo agradeceria a Deus por isso? Você acha ainda que ele usaria tanto como ele enfatiza ao dizer que o fazia mais do que todos os coríntios? E olhe que os coríntios falavam mesmo em línguas. Havia um uso intenso nessa igreja, que chegou até mesmo a transformar-se em abuso, o que foi um dos motivos que fez com que o apóstolo escrevesse corrigindo-os. Note que ele não disse que falava em línguas mais do que eles no sentido de diversidade, de quantas línguas, mas a ênfase recai no valor da prática, o que claramente aponta para a quantia de tempo que ele investia nessa atividade. E por que agradecer a Deus por gastar tanto tempo falando em línguas? Está implícito que Paulo descobrira uma mina de ouro, uma fonte de poder e edificação. Como ele mesmo afirmou, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O falar em línguas é um instrumento de edificação.
Edificar é construir, é fazer crescer, é levantar algo. Do ponto de vista espiritual, edificação significa crescimento. Fala de construir algo mais sobre o alicerce da fé em Jesus. O falar em línguas acrescenta em nós, de forma paulatina, tudo o que necessitamos para o nosso andar em Deus. Então vamos parar aqui um pouquinho, vamos começar já a entender o que o pastor Luciano Subirá está falando aqui no livro e o que o próprio apóstolo Paulo está falando aqui nesses versículos que a gente acabou de ler em 1 Coríntios. Como eu disse no início dessas gravações aqui, esse curso que eu estou gravando sobre o falar em línguas, ele vai reforçar, ele vai me ajudar junto aos alunos do estudo das cartas de Paulo, porque nós já estamos começando, né, a entrar dentro principalmente do livro de Coríntios, né, aos Coríntios, perdão. E a igreja de Corinto foi uma igreja extremamente corrigida por Paulo dentro dessas cartas de 1º e 2º Coríntios. Por quê? Porque foi uma igreja que foi tão cheia dos dons espirituais, foi tão cheia das pessoas que falavam em outras línguas, mas foi uma igreja que cometeu muitos erros doutrinários e de exageros e de práticas erradas nessa área. Então, o livro de 1 Coríntios, ele traz tantos ensinos para nós a respeito disso, e ao mesmo tempo tantas correções do próprio apóstolo Paulo, que nos chama a atenção de como ele usou tanto essas cartas para a igreja de Corinto a respeito desse assunto. Então, o nosso olhar precisa estar mais forte dentro desse livro quando a questão é dons espirituais e mais precisamente o falar em línguas. Por isso que o autor aqui está usando tanto, né? O pastor Luciano Subirá usa tanto o livro de Coríntios. Por quê? Porque é um livro que realmente fala muito sobre esse assunto. E ele, então, ao mesmo tempo que ele fala que a igreja está usando os dons e ministérios que Deus deu, ele diz que o problema está sendo a forma que isso está sendo usado, né? Então, o que nós precisamos atentar é para as correções que ele faz e, ao mesmo tempo, para a ênfase que ele dá de que eu devo, então, realmente usar essa ferramenta poderosa, mas para minha edificação pessoal. Ele começa dizendo que se nós que falamos em línguas não dermos a real importância e o real crédito para aquilo que Deus tem nos dado, que é essa ferramenta de oração, e se nós não colocarmos isso em prática para que as pessoas vejam o nosso crescimento espiritual por causa dessa prática, você concorda comigo que as pessoas que não falam em línguas, elas vão dizer assim, para que eu vou falar em línguas se as pessoas que falam usam isso de forma errada, exagerada, escandalosa, né? E tantas outras coisas que a gente vê em muitos contextos, principalmente pentecostais. Por quê? Porque o uso de forma errada traz escândalo. O uso de forma correta traz crescimento. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo de ensino aqui para nós, dentro do livro de 1 Coríntios, capítulo 14, que ele fala bastante, e outros versículos que nós vamos ver, está falando sobre o uso correto dessa ferramenta. E que nós cristãos precisamos desejar isso sim, mas usando essa prática de oração para nossa edificação pessoal, para que isso realmente traga os benefícios corretos da prática da oração em línguas. Então é isso que ele está falando aqui já no início, que a gente deve sim desejar e quando desejarmos usarmos de forma correta, para que assim a gente possa ver os frutos, o resultado dessa prática da linguagem de oração. A obra do Espírito Santo. Ao falar da linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo, é preciso que fique bem claro que há uma sociedade nessa manifestação. O Espírito Santo não fala em línguas, somente nós que o fazemos. Mas, por outro lado, não falamos de nós mesmos, e sim somente o que o Espírito do Senhor nos inspira a falar. Se uma das partes dessa sociedade faltar, não haverá manifestação. Partindo, portanto, desse princípio, tenhamos em mente o momento em que essa manifestação se inicia nas nossas vidas, que é quando recebemos o batismo no Espírito Santo. É exatamente nesse momento, quando somos cheios do Espírito e encontramos-nos totalmente rendidos a Ele, sob sua plenitude, que passamos a falar em línguas. Mas por que, ao sermos cheios do Espírito, falamos numa linguagem diferente? Qual é o valor dessa manifestação? Qual é a dimensão da edificação que se dá em nosso íntimo?
O falar em línguas faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. É a ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar em cada um de nós de forma mais profunda. O falar em línguas vai produzir em nossas vidas a totalidade do ministério do Espírito Santo. A linguagem sobrenatural de oração é uma ferramenta poderosa do Espírito Santo de Deus para realizar em nós a sua obra. E há um motivo especial, porque o Espírito Santo toca justamente em nossa fala a partir do momento que vem sobre nós. A fala é um ponto estratégico e o Espírito Santo não toca exatamente nessa área em vão. Tiago disse sobre o poder da fala. Esse texto que eu vou ler agora está em Tiago, capítulo 3, do versículo 2 ao 8. Se você puder, pausa o vídeo, abre e lê junto comigo. Tiago, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 8. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que, embora levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto répteis como animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheio de peçonha mortal. A ciência tem descoberto em nossos dias o que 2 milênios atrás o Espírito Santo já havia revelado ao seu povo, que o sistema nervoso da fala influencia todo o corpo. Mas além da influência natural, a Bíblia está mostrando também que a fala tem uma influência espiritual, mostrando que quem estará no controle será sempre Deus ou o diabo. Qual a causa de o Espírito Santo controlar justamente essa área tão estratégica de nossa vida ao encher-nos com seu poder? É porque por meio da fala, ele poderá ampliar seu domínio em nós e trabalhar com maior eficácia na execução do seu ministério. O Espírito Santo trabalha nos homens. Desde o Velho Testamento ele faz isso. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. O Espírito Santo está trabalhando nesse exato momento nos 4 cantos da terra, mesmo naqueles que ainda não conhecem a Deus. Entretanto, é importante reconhecer que ele não mora dentro dessas pessoas e elas nem sequer o conhecem, como declarou o Mestre bendito. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia! Nós o conhecemos e ele habita em nós. Portanto, seu agir nas nossas vidas é muito mais profundo do que na vida daqueles que ainda não são cristãos. Se o Espírito Santo age neles até determinado ponto, você imagina o quanto ele não vai agir em nós? Ele veio habitar em nós para cumprir a parte que lhe toca no propósito divino. Quando Paulo escreve a Timóteo, fala do bom depósito em nós. Está lá em 2 Timóteo 1,14. Ou seja, há um investimento de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo para habitar em nós foi para que ele produzisse algo em nossas vidas. E saiba com certeza que o Espírito Santo não quer permanecer inativo. Habitar em você é parte do trabalho dele, e à medida que você se rende, o agir dele vai se tornando cada vez mais intenso. O Espírito de Deus está em você para realizar a parte dele no propósito eterno de Deus. Veio concluir a obra da redenção
pois essa é a parte que lhe cabe na ação da Trindade. Gente, vamos dar uma paradinha aqui também, a gente vai falar do que a gente acabou de ler. Esse trecho que a gente acabou de ler dos benefícios fala sobre essa obra do Espírito Santo. E a maioria dos cristãos, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esquece ou não sabe, ou ninguém ensina que no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós declaramos que nos arrependemos dos nossos pecados, que nós compreendemos que somos pecadores, mas dependemos da obra redentora de Cristo, que nós compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz, que foi em meu favor e em seu favor. Quando nós reconhecemos isso, a palavra de Deus diz que nós nascemos da água e do Espírito. E nesse momento, gente, é exatamente nesse momento. Tenta lembrar aí qual foi o momento que você levantou a sua mão e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se foi na igreja, se foi na sua casa, se está sendo agora, nesse momento, se você está compreendendo isso que eu estou falando e você deseja Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode agora, exatamente agora, orar junto aqui comigo e dizer: Jesus, eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do Senhor. Esse momento, exatamente esse momento, é o momento exato que o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e de você. Então, lembra do dia que você aceitou Jesus, lembra da hora que você aceitou Jesus, lembra do lugar onde você aceitou Jesus. Esse foi o momento que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E Deus deu uma incumbência para o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse lá para os seus discípulos, enquanto ele estava caminhando na terra como homem, ele disse que ele enviaria outro ajudador, outro consolador, que seria o Espírito Santo, e que o Espírito Santo estaria conosco até a volta dele, né? Até a eternidade, até a volta de Jesus. Ele estaria conosco para sempre, vamos dizer assim. Ele não nos deixaria mais órfãos, mas ele estaria conosco todo o tempo até a volta de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele tem um trabalho a ser feito aqui na Terra, nos seres humanos, naqueles que decidem reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador, que nascem de novo da água e do Espírito. Ele vem habitar dentro de nós. E aí inicia-se um trabalho maravilhoso que o Espírito Santo sabe fazer muito bem. Qual é esse trabalho? Ele começa a trabalhar no nosso crescimento espiritual, ele começa a trabalhar na transformação da nossa mente, na transformação das nossas atitudes, ele começa a trazer redenção sobre nós, ele começa a trazer santificação sobre as nossas vidas. E a partir desse momento que eu aceito Jesus e começo então a receber esse trabalhar do Espírito Santo em mim, eu preciso ajudá-lo nesse trabalho. Ele não consegue trabalhar sozinho, porque o Espírito Santo, ele pede uma sociedade nossa com ele. Há uma ação que é somente dele, mas há uma ação que é minha, totalmente minha, que ele não pode fazer por mim. E qual é essa ação? Então, no momento que nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, existe uma coisa que nós devemos fazer a partir desse momento, e que é o Espírito Santo que vai estar junto conosco nesse processo, que é disso que nós estamos falando aqui. Oração em línguas, oração para edificação pessoal. Quem trabalha em nós para edificar as nossas vidas é o Espírito Santo. Só que ele precisa da minha ajuda nisso. Existe uma parceria, existe uma sociedade nessa edificação. Ele não pode fazer tudo sozinho, assim como eu também não posso fazer tudo sozinho. Quando nós decidimos fazer a nossa vida crescer espiritualmente sem a ajuda do Espírito Santo, nós vamos falhar. E quando nós achamos que o Espírito Santo pode fazer isso sozinho também, sem a nossa ajuda, nós também vamos falhar nisso. Agora, quando nós compreendemos que existe uma sociedade, existe aí uma junção de duas pessoas, Espírito Santo e eu, aí sim, nós dois unidos, o Espírito Santo e eu juntos, nós podemos cada um fazer a sua parte
e essa edificação, essa transformação, essa redenção, ela vai acontecer então na minha vida e eu vou estar então preparado para tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Então, entendem que nós deixamos de realmente usufruir tudo que Deus tem para nós quando nós deixamos essa ferramenta de lado, quando nós deixamos de usar aquilo que o Espírito Santo tem ao nosso dispor. Gente, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Ele está todo o tempo aqui dentro de nós dizendo assim: eu desejo fazer você crescer espiritualmente, eu desejo fazer você ser alguém melhor em Deus, eu desejo fazer você ser transformado. Mas ele fica assim: mas você não faz a sua parte. E eu sozinho, o Espírito Santo falando, não posso fazer, porque existe uma parte que é sua e existe uma parte que é minha. E qual é a parte que é do Espírito Santo? É esse esse mover de transformação que ele faz através dessa oração em outras línguas. Qual é a minha parte? Dar voz, dar tempo e fazer essa oração acontecer. Então, o trabalho do Espírito Santo é orar o que Deus quer que eu ore, porque é Ele quem vai estar orando, ok? Quando nós oramos em outras línguas, quem ora através de nós é o Espírito Santo. Agora, qual é a minha parte? Dar voz e passar tempo, então, orando em outras línguas, para que essa oração perfeita, para que essa oração de edificação esteja acontecendo na minha vida. Então, entendem que não existe uma obra do Espírito Santo sem a minha ajuda. Não existe uma obra de redenção na minha vida e de transformação sem a minha ajuda. Então, precisa existir essa parceria. Aqueles que acham que o Espírito Santo tem que fazer o trabalho sozinho vão se frustrar. E aqueles que acham que conseguem fazer também o trabalho sozinho sem o Espírito Santo também vão se frustrar. Por quê? Porque nós precisamos. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Vocês acham que Jesus disse isso só para os discípulos enquanto ele estava em vida, como homem aqui na terra, andando na terra? E que essa palavra então não faz parte mais da nossa vida hoje? Jamais. Até a volta de Cristo, até a total restauração da terra, até a redenção de toda a humanidade, nós precisamos de Jesus para fazer todas as coisas. Então, o Espírito Santo, que é a parte de Deus que age em nós hoje para essa transformação e para essa execução do mover de Deus em nós e através de nós, ele deseja continuar nos ajudando. Sem mim, nada podeis fazer. O Espírito Santo está dizendo. Através de Cristo, ele disse isso porque o Espírito Santo também ia dizer a mesma coisa, se nós entendermos que Cristo é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o próprio Cristo, ok? Eu tenho uma aula, gente, no canal aqui, que fala sobre isso. Depois, se vocês quiserem, pode chamar aí nas mensagens que eu vejo qual é a aula e eu passo o link aí para vocês, tá bom? Mas tem uma aula específica falando sobre isso também, essa ação do Espírito Santo. Vamos continuar? O papel do Espírito Santo na redenção. O arrependimento começa no homem por uma ação divina. Sabemos disso porque Paulo disse aos Romanos que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso está lá em Romanos 2,4. O que está por trás disso? É o Espírito Santo. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. Após o arrependimento, quando o homem exerce a fé em Jesus e na obra da cruz, é o Espírito Santo quem faz com que isso se torne realidade nele. Por isso, se diz que ao nascer de novo, o homem é nascido do Espírito. Está lá em João 3,6. E na carta a Tito, lemos acerca do lavar da regeneração do Espírito Santo. Está lá em Tito 3,5. O que mais uma vez aponta para a atuação do Espírito na aplicação da redenção no homem. Mas isso é apenas o começo. O reino de Deus tem 3 etapas básicas pelos quais o homem deve passar: porta, caminho e alvo. A porta é a entrada por meio de Jesus Cristo. O alvo é a chegada à estatura do varão perfeito e a glória celestial.
e entre a porta e o alvo, o que restou é o caminho. O Espírito Santo não apenas nos faz passar a porta, mas é quem nos leva até o alvo. E para isso usa o caminho. O caminho é o período em que experimentaremos o tratamento de Deus em nós, na nossa vida. É o meio pelo qual se vai ao alvo. E tudo isso é responsabilidade do Espírito Santo. É Ele quem nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Produz em nós seu fruto, Gálatas 5, 22 e 23. E nos leva a andar e viver nele, Gálatas 5, 25. A nova aliança é chamada por Paulo de o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3,8, mostrando no seu papel de produzir em nós a obra de Deus. O Espírito Santo veio concluir a obra da redenção. É por isso que ele está em nós e trouxe consigo uma linguagem de oração para que por meio dessa linguagem possa nos influenciar, uma vez que nossa língua é um meio tão estratégico para isso. Pois como disse Tiago, se a língua do homem for controlada, com ela todo o ser da pessoa será também influenciado. Embora seja necessário ressaltar que esse toque na língua não é mágico, precisamos sujeitá-la a cada novo dia. Não é apenas falar em línguas ocasionalmente ou no dia do batismo no Espírito, mas dia a dia, de forma constante e perseverante. Mas o benefício divino dessa linguagem está longe de ser apenas esse, uma vez que não se trata apenas de a língua estar sob controle, mas sim o que ela fala quando está sob controle do Espírito Santo. É preciso esclarecer também que, além do toque estratégico justamente na nossa fala, o Espírito nos leva a falar numa linguagem sobrenatural. E o que falamos sobrenaturalmente que afeta e produz, e é o que falamos sobrenaturalmente que nos afeta e produz os benefícios que passaremos a tratar nos capítulos seguintes. Além de sujeitar-se ao Espírito do Senhor e entrar nos seus domínios por meio da prática diária da oração em espírito, você também experimentará 1. Conhecimento por revelação. 2. A edificação da fé. 3. Vitória sobre a carne. 4. Cumprimento da vontade de Deus. 5. Sensibilidade espiritual. 6. O perfeito louvor. 7. Intercessão. São áreas pertencentes ao ministério do Espírito Santo e que serão trabalhadas mais profundamente em nossas vidas por intermédio do uso dessa ferramenta. Passemos então a analisar cada um desses benefícios maravilhosos que Deus tem nos oferecido. Então, eu só vou ressaltar algo aqui que eu esqueci de falar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, na verdade, o livro de Tiago, ele vai falar sobre a questão da língua, sobre a língua ser um membro tão pequeno, mas que pode trazer toda uma problemática, para a nossa vida e para a vida das pessoas. E a gente percebe que é através da fala, em toda a Bíblia, desde o início, Deus cria todas as coisas através da fala. Deus faz todas as coisas na terra através da sua palavra, da fala. E Deus disse, e Deus falou, e Deus então falou, Então, todos os textos bíblicos que a gente vê na palavra de Deus, geralmente, Deus está falando com a humanidade. Deus está interagindo com a humanidade através da fala. E a fala nossa, do ser humano, a palavra de Deus diz que ela traz, então, ela traz em si toda a carga, ou tudo que nós entendemos para a nossa vida, a gente expressa através da fala. Então, a gente pode perceber que a nossa boca, ela pode ser usada tanto para abençoar, quanto para amaldiçoar. A nossa boca pode sair palavras de bênção, como pode sair palavras de maldição para uma pessoa. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte, da nossa boca não pode sair água salgada e água doce. Da nossa boca não pode sair ao mesmo tempo uma bênção sobre uma pessoa e daqui 10 minutos uma maldição sobre outra pessoa. Então a gente percebe que a língua, ela tem um poder sobrenatural.
A língua, a fala tem um poder de criar, de construir, de trazer a vida ou de trazer a morte, né, sobre alguém ou sobre algo. Então, a gente percebe que tudo passa literalmente pela fala, pela nossa língua. Então, se o Espírito Santo escolheu, ou o próprio Deus, né, escolheu usar justamente esse membro do nosso corpo para nos trazer edificação, eu acredito. Agora eu vou falar a minha opinião e o pastor Luciano Subirá fala um pouquinho sobre isso aqui também. Deus é tão estratégico na forma de trabalhar na nossa redenção, na forma de trabalhar a nossa santificação, que ele justamente usa, então, a língua, esse membro tão terrível, que se a gente não domar ele, a gente pode morrer por causa de uma palavra maldita. Ele usa justamente esse membro para que através dele, da língua, da fala, eu possa ser edificado pelo Espírito Santo. Então é como se Deus dissesse assim: se a língua é esse membro tão terrível, então eu vou usar justamente a estratégia que Satanás tem usado para destruir a humanidade, que é através da fala, das palavras que saem da nossa boca. Então é através disso que eu também vou santificar o meu povo. É através disso que eu também vou trazer vitória sobre o meu povo. É através disso que eu também vou salvar os meus filhos, vou redimi-los, vou trazer redenção, vou trazer santificação para a vida deles. Então percebe que Deus usa justamente aquilo que aparentemente seria nossa própria condenação, nossa própria destruição, que é uma palavra, né, que sai da nossa boca, que não é do agrado do Senhor. Ele usa justamente essa mesma ferramenta para trazer edificação da nossa vida. Então eu costumo brincar que ao invés de você estar falando com as pessoas, fofocando, falando disse-me-disse, usando a sua língua para amaldiçoar alguém, ou falando coisas que não trazem edificação para você, todo o tempo que você puder, use a língua, a fala para orar em outras línguas. Então, quanto maior tempo você passar se edificando, orando em outras línguas, usando a sua língua como edificação pessoal, deixando o Espírito Santo orar por você, usando a sua linguagem sobrenatural de oração, para que o Espírito Santo tome a sua vida cada dia mais em obediência a Cristo, em obediência ao Espírito Santo, menos tempo você vai gastar falando o que você não deveria estar falando. Então, use a sua língua, use a sua boca, use a sua fala, use a sua voz para trazer edificação para a sua vida. Mas ele diz que esses não são os únicos benefícios, né? A gente terminou aqui, então, esse capítulo falando exatamente isso. Esse não é o único benefício que nós vamos encontrar através do falar em línguas, através dessa oração para edificação pessoal. Então, através da prática da oração em línguas, nós não vamos encontrar um único benefício, mas nós vamos ter vários benefícios. E é isso que a gente vai começar a falar a partir das próximas aulas. É disso que a gente vai começar a falar a partir dos próximos capítulos. Então, eu queria que você já começasse a compreender e colocasse em prática essa obra do Espírito Santo na sua vida, que é a oração em outras línguas. Que você já começasse a usar essa ferramenta poderosa na sua vida. E independente da gente continuar os capítulos, eu quero te dizer que você tem uma arma poderosa espiritual dentro de você, que é o Espírito Santo que mora aí dentro, que está junto de você. Desde o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio morar dentro de você. Quero aproveitar e falar uma coisa que eu também ia falar no início do capítulo aqui, eu acho que eu esqueci, mas vou aproveitar. Quando eu falo que o Espírito Santo veio habitar dentro de você desde o dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é porque tem pessoas que acham que é somente o momento que elas começam a falar em línguas é que isso evidencia que o Espírito Santo veio habitar dentro delas. E isso é outro engano. Porque, na verdade, aí está o nosso problema a respeito dos falsos ensinos ou da maneira errada das pessoas ensinarem. O Espírito Santo veio habitar dentro de mim e de você no momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, exatamente desse momento que o Espírito Santo veio habitar dentro de mim e de você, eu posso e devo começar a orar em outras línguas. Elisângela, mas eu não sei o que eu devo orar. Eu não sei o que eu vou orar.
realmente você não sabe e você não precisa saber. Por quê? Porque quem vai estar orando através da sua boca, através da sua vida, através da sua voz, é o Espírito Santo, não somos nós. A oração em línguas não é uma oração que eu produzo com a minha mente, com o meu intelecto. Quem faz a oração em línguas, quem está orando através de nós, é o Espírito Santo de Deus. Então eu não preciso me preocupar com o que eu vou orar. Eu não preciso me preocupar que linguagem eu vou falar. Eu só preciso dar vazão, eu só preciso dar lugar, né? E quando a gente fala dar lugar, não tem essa questão do pentecostalismo também não, gente. O dar lugar é deixar que o Espírito Santo ore através da minha boca, ore através da minha linguagem. Ok? Então eu preciso simplesmente interagir através da minha voz. Então eu abro a minha boca e permito que o Espírito Santo fale, ore através de mim. Então é isso que a gente fez na última aula, é isso que a gente pode fazer um pouco aqui hoje nessa aula. Deixa eu só terminar o capítulo e nós vamos orar um pouco mais em línguas. E vocês precisam entender que essa prática ela é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, e esses bloqueios na nossa mente, no nosso entendimento, com os falsos ensinos, com as pessoas dizendo coisas que não é o que está na Bíblia, com pessoas querendo espiritualizar demais o falar em línguas, é que faz com que muitos cristãos deixem de usar essa ferramenta tão poderosa porque não se acham dignos. Nós vamos ter um capítulo, inclusive, que vai falar sobre um pouco disso. Tá bom? Não se preocupem que até o final dessas nossas leituras aqui vocês vão compreender tudo e mais um pouco dessa linguagem sobrenatural de oração que é o falar em línguas. Então, outros benefícios, ele cita aqui 7 benefícios que nós vamos ter sobre essa oração em outras línguas, né? Fazendo essa prática acontecer diariamente. Então ele fala sobre conhecimento por revelação, que é a leitura da palavra e você começar a compreender realmente o que o Espírito Santo está querendo te ensinar ali na palavra, na leitura. A edificação da fé, então conforme nós oramos em línguas, a palavra de Deus ela vai tomando uma forma que nós vamos compreendendo a palavra e ao mesmo tempo aquilo vai gerando fé. Nós vamos sendo realmente impactados e nós vamos crendo cada dia mais naquilo que a palavra de Deus diz e que é a verdade de Deus. Então, como é que eu sou edificado na minha fé? Como é que eu começo a crer na palavra de Deus de verdade? Através da prática da oração em línguas. Como é que eu consigo compreender o que a Bíblia está dizendo? Como é que eu leio os textos bíblicos e consigo compreender o que a Bíblia está dizendo? Orando em outras línguas. Vitória sobre a carne. Então nós vamos começando a realmente mortificar a nossa carne e o nosso espírito vai ficando forte e a nossa vida espiritual vai se tornando robusta, vai se tornando forte em Deus. A gente vai conseguindo vencer a nossa carnalidade. Quer conhecer um pouquinho sobre as obras da carne? Leia lá Gálatas 5 que você vai entender sobre o que nós estamos falando quando fala de vencer a carne. O cumprimento da vontade de Deus. Então, conforme eu começo a orar em línguas, eu começo a edificar a minha fé, eu começo a entender a palavra de Deus, eu começo a ser edificado na minha fé, crer, né, em Jesus, eu começo a vencer a minha carne, eu começo a colocar em prática os planos de Deus sobre a minha vida. Eu começo a entender agora qual é o caminho que eu devo seguir na minha vida, seja ela profissional, seja ela na faculdade, seja ela no meu casamento, seja ela com os meus filhos, seja ela no ministério da igreja. Eu começo a cumprir a vontade de Deus para minha vida. Por quê? Porque eu vou estar entendendo, porque o Espírito Santo vai estar comunicando isso ao meu espírito através dessa edificação pessoal. Eu começo a ter sensibilidade espiritual, que é exatamente isso. Eu começo a ouvir melhor o Espírito Santo. Eu começo a ver dentro da palavra de Deus aquilo que Deus está falando comigo. A sensibilidade espiritual começa a ser mais aguçada, mais fortalecida mesmo, né? Por quê? Porque a oração em outras línguas vai trazer essa edificação no nosso espírito e essa sensibilidade vai começar a aparecer naturalmente.
o perfeito louvor. Quando a gente chegar nesse capítulo, vocês vão gostar bastante, que tem a ver sobre a oração em línguas e também os cânticos espirituais em outras línguas. Então fala desse perfeito louvor, né? Quando você abre a sua boca e realmente sai o perfeito louvor. Não tô falando sobre música, eu tô falando sobre sair um louvor a Deus, dar louvor, louvar. Não tem a ver com música, simplesmente, ainda que a música esteja dentro. Mas dar um perfeito louvor está falando de abrir a boca e ter uma palavra que louva a Deus e ter uma palavra que engrandece a Deus. Então os nossos lábios vão ter sempre palavras de louvor a Deus. E a intercessão, que é importantíssimo. Vão ter momentos na nossa vida, e a gente vai entender isso nesse capítulo que vai falar sobre isso, que em muitos momentos eu vou estar orando em línguas e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai estar intercedendo em favor de alguém, em favor de alguma causa, e eu vou entender que isso está acontecendo, e depois o Senhor vai trazer os testemunhos para que eu entenda por que eu estava orando, por que Deus me levou àquela intercessão no Espírito. E isso é maravilhoso, perceber e saber que eu vou estar cooperando com o Espírito Santo nisso, que eu vou estar fazendo parte daquilo que o Espírito Santo naquele momento queria que eu estivesse orando, queria que eu estivesse intercedendo. Então todas essas áreas, essas 7 áreas que eu acabei de falar, são as áreas que vão ser os benefícios que nós vamos ter através da oração em línguas. Então eu queria te convidar, meu irmão, será que você quer receber todos esses benefícios que o Espírito Santo tem para mim, para você? Será que você tem entendido, né, vendo esses vídeos? Será que você tem entendido aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer na minha vida e na tua vida através da prática da oração em línguas? Se você tem entendido, eu queria muito que você realmente começasse a pôr em prática diariamente isso e de forma sistemática. O que é sistemática, Elisângela? É de forma sem parar. Todo o tempo que você tiver na sua vida para orar em outras línguas que você faça. Elisângela, eu vou parar de orar em português? Eu vou parar de orar na minha linguagem natural? Não vai parar. Mas você vai passar muito mais tempo orando em outras línguas, porque isso vai fazer com que a sua vida espiritual comece a alavancar, ela comece a crescer, ela comece a avançar e você vai sentir esses benefícios acontecendo na tua vida. Eu não estou falando algo que eu só li num livro do pastor Luciano Subirá. Eu estou falando de algo que eu tenho vivido nesses últimos anos na minha vida. Eu li esse livro pela primeira vez em 2003 e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Se tiver algum aluno aqui, inclusive meu, dessa época de 2003, 2004, que nós estudamos inclusive esse livro juntos, que vocês possam deixar o testemunho de vocês aqui embaixo. Se vocês quiserem compartilhar um pouco desses testemunhos, falem isso também. Ou se alguém quiser me mandar uma mensagem ou um videozinho falando a respeito desse benefício na sua vida, façam isso, que eu posto, né? Eu faço um compilado aqui e posto aqui no YouTube pra gente ver esses testemunhos. Gente, eu não conheço de verdade ninguém que tenha começado a fazer da prática da oração em línguas uma prática diária e sistemática que não tenha sentido os benefícios acontecerem no seu dia a dia de forma a crescer e nunca mais parar. Quem entende e pratica a oração em línguas como uma linguagem sobrenatural de oração sistematicamente, jamais quer parar com essa prática, porque vê os benefícios acontecendo todos os dias, todo o tempo, e elas então compreendem que essa ferramenta é uma ferramenta primordial na sua vida espiritual. A gente passa a não viver mais sem essa prática, porque a gente sabe que quando a gente para um pouco de orar em outras línguas, a gente começa a sentir a nossa carne tomando força, a gente começa a ouvir menos do Espírito, a sensibilidade espiritual começa a ficar menor, o entendimento da palavra começa a ficar menor. Por quê? Porque eu deixei de edificar o meu espírito, eu deixei de me entregar ao Espírito Santo para que ele faça aquilo que ele precisa fazer na minha vida. Então eu te chamo, eu te realmente aconselho a fazer disso
a sua prática diária a partir de agora. Que você possa começar a orar em outras línguas de forma extremamente sistemática, e mesmo quando você não sentir nada, e mesmo quando você não estiver entendendo nada, confie que o Espírito Santo, ele sabe o que eu e você precisamos, e ele vai saber orar como convém. É isso que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo ora por nós de forma perfeita. Ele sabe orar o que nós precisamos orar. Ele sabe edificar a nossa vida da forma que Deus deseja edificar. Então, que você possa realmente começar a colocar isso em prática, começar a orar em outras línguas e deixar que o Espírito Santo faça esse trabalho tão maravilhoso que ele sabe fazer como ninguém, que é transformar a nossa vida à imagem e à semelhança do nosso Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Nosso próximo capítulo vai ser a respeito do conhecimento revelado. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do capítulo 6 aqui, que fala sobre o conhecimento revelado. É saber compreender aquilo que a palavra de Deus está falando conosco e que vai trazer então esse conhecimento revelado para nós, tá bom? Esse capítulo 6 é maravilhoso também. Aliás, não tem nenhum capítulo nesse livro que não seja maravilhoso, porque vai trazendo conhecimento, vai trazendo entendimento para nós. E nós vamos então sendo edificados e fortalecidos na palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente vai estar gravando já no início da próxima semana um próximo vídeo, e a gente vai estar postando aqui mais e mais até chegar no último capítulo e a gente ter concluído esse curso então sobre o falar em línguas. Deus abençoe, ótimo vídeo para vocês, e até o próximo, se Deus quiser.